Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. O bate-papo a seguir está imperdível com Bernardo Lins Brandão. Você vai aprender um pouco mais sobre história grega, literatura grega, cultura grega. Ele é professor de linguagem grega antiga, também é tradutor de vários livros. Então não perde essa oportunidade, está um bate-papo muito legal, você vai gostar. E, por favor, curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Mais um episódio Selmocast com Bernardo Lins Brandão, Dr. Bernardo Lins Brandão. Ele é escritor, ele tem um Substack aqui para vocês acessarem com textos dele, chamado @BernardoLins. A gente vai falar aqui de mito e de Grécia Antiga, de filosofia. Ele é tradutor. Ele tem uma banda também. E eu esqueci alguma coisa, Bernardo? Não, né? Acho que não. É isso. Obrigado, bem-vindo. E deixa eu começar aqui. Quando a gente abre o seu Instagram, primeiro tem um Substack, né? Tem um link do Substack que eu sempre falo. Você atualiza ele periodicamente? Você está sempre botando textos ali ou não é sempre? Não, eu estou ativo no Substack, sim. E é o lugar onde eu estou mais ativo, na verdade, atualmente. Não tem uma regularidade, mas a ideia é que lá seja o lugar para eu colocar os ensaios que eu vou escrevendo, né? E eu sempre estou fazendo isso, ou também colocando alguma coisa que eu já tenho escrito. Às vezes eu coloco lá também, né? Então, por exemplo, agora, nos próximos dias, eu vou postar lá uma outra versão na verdade, uma versão ensaística, né? De um ensaio que eu escrevi sobre Homero como filósofo na Grécia Antiga, mais especificamente nesse autor que chama Máximo de Tiro. Então, vai estar para sair aí. Isso aí é um artigo que eu escrevi, foi publicado no livro, mas eu estou fazendo uma versão não acadêmica, né? Então, para um público mais amplo poder ler e se interessar, e isso é uma leitura agradável. Tem algum tema, assim, que no seu Substack mais predominante, alguma coisa que você se dedique mais, ou ele é um amontoado, ou ele tem um pouco de cada ali, um amontoado, um pouco de cada coisa? Ele é bem variado porque é isso, né? Eu também estou usando ele para colocar coisas que eu escrevi em vários momentos da minha vida. Inclusive, vários desses ensaios que eu pretendo ir publicando nesse Substack durante o ano, eles são, na verdade, reescritas de coisas que eu já tinha e que eu nunca tinha publicado muitas vezes, mas que está no meu arquivo, né? Eu estou também usando isso para aproveitar esses textos, esses estudos que eu fiz aí no decorrer desses longos anos. Também quero colocar lá. Aí é bem variado, mas os temas com os quais eu trabalho são sempre os mesmos, né? Filosofia, literatura, poesia, Grécia Antiga, alguma coisa de política, é por aí mesmo. Grécia Antiga é um tema que você trabalha, que você estuda, né? Você dá aula, de alguma aula, algum curso relacionado à Grécia Antiga? Justamente, sou professor de grego antigo, de língua e literatura grega antiga na UFMG. Então é minha profissão mesmo, é por isso que é sobre isso que eu mais escrevo, né? Minha pesquisa, enquanto pesquisador na universidade, minha pesquisa é em filosofia antiga, sobretudo, né? Filosofia e a língua mesmo? Você sabe falar esse grego antigo? Sou professor de grego antigo. Caramba! Achei que fosse só da cultura grega antiga, não da própria língua. Não, na língua também. E deve ter muita coisa, muito texto assim
daquele período ainda, nessa linguagem para ser pesquisado e traduzido? A gente entende a literatura grega começando aí no século VIII antes de Cristo, né? Uhum. Então depois a gente pode, sei lá, considerar o fim da antiguidade aí com a queda do Império Romano. A gente tem centenas e centenas de anos de literatura, né? É bem impressionante. Se a gente pega o período bizantino ainda, são milênios mesmo. E essa é a linguagem mesmo dos escritos, de alguns escritos originais da Bíblia? O Novo Testamento todo é em grego antigo. No mesmo do Homero, ou tem alguma diferença, ou evoluiu de alguma forma? Então, o Novo Testamento, esses textos foram escritos no século I, segundo depois de Cristo, né? E Homero é século VIII. Então teve Antes, uma mudança na língua anos de língua, né? nesse período gramatical e tudo. Tem distinção, mas a principal distinção é que são dialetos diferentes. O Homero e Hesíodo são escritos num dialeto que a gente chama de dialeto homérico mesmo, dialeto épico, que é um dialeto literário. Ele nunca foi falado por ninguém. É um dialeto para esses textos escritos que a gente tem, né, em exame datílico, esse tipo de verso e tal. E o grego do Novo Testamento, ele é como se fosse o inglês internacional hoje em dia, o grego internacional da época, né? Era a língua franca aí da metade oriental do Império Romano, que a gente chama de grego koiné. Então é um grego mais simples, enquanto Homero é escrito num dialeto literário. É relativamente diferente. Não é uma coisa que eu vou olhar para um e para outro e vou conseguir ler igual, né? Se eu souber um, eu não vou conseguir ler o outro. Com facilidade, não. Entendi. Eu achei que fosse tipo língua portuguesa, tudo português, mas entendi. Então você dá aula disso desse dialeto do homérico que você dá aula, não do outro. Língua grega em geral, né? No nosso que a gente usa na UFMG, que é o LNK, idealmente é para ser dado em 4 semestres, né? Pode demorar mais tempo, mas tem 4 partes. A primeira parte é esse grego koiné, e o texto base da primeira parte do método é o Evangelho de João, inclusive. E escolhido por motivos linguísticos, né? É um texto profundíssimo, mas gramaticalmente, em termos de vocabulário, é bem simples. Então é mais fácil para o aluno começar a ler em textos originais de uma vez, né? Então, é o Evangelho de João. Depois, na parte 2 e 3, aí já é o grego clássico. E o que é o grego clássico? Esse modo do grego antigo baseado na língua falada em Atenas no século V, período de ouro lá, que é o ático. Então, aí é Fábulas de Esopo e Luciano de Samosata, o texto base. E aí, na quarta parte desse método, aí é dialeto épico. Aí o texto base é Hesíodo, Teogonia de Hesíodo, que é esse mesmo dialeto homérico. Então a gente estuda. E aí tem os outros dialetos também aparecem, né? Poesia da Safo, que é num dialeto chamado eólico, alguma coisa em dialeto dórico. O principal que a gente estuda e trabalha que é o grego que aparece na maior parte dos textos, é o grego clássico. Mas no curso que a gente dá na UFMG, a gente vê os dialetos também. O que se fala atualmente na Grécia é completamente diferente disso? Completamente não. E os gregos gostam de entender que a língua deles é a mesma língua dos poemas homéricos, mas é bastante diferente. Sabe, sim. Eu concordo, é a mesma língua, mas ela realmente mudou bastante, simplificou algumas coisas, tem toda a influência aí de outros povos com os quais os gregos tiveram contato na história. Então é o mesmo, mas é relativamente diferente. E quando você faz uma tradução, que você tem tradução do Banquete de Platão, por exemplo, é desse grego antigo, desse grego clássico, para o português? Platão é um dos mestres do grego clássico, desse ático, né? E até isso, assim, a gente entende Platão muito como um dos maiores filósofos, mas ele também foi um dos maiores prosadores em grego antigo. É um estilo elegantíssimo. O que ele faz no banquete? Então, o banquete
provavelmente o texto mais literário dele, né? Então, o jeito que ele parodia estilo dos sofistas, que ele vai colocando discurso indireto, dentro do discurso indireto, dentro do discurso indireto, e como que ele trabalha a sintaxe para isso, tem uma habilidade artística e um gosto por usar o grego artisticamente em Platão, que é absolutamente maravilhoso, e sem contar que o grego dele, o grego dos diálogos em geral, assim, é muito elegante mesmo. E isso se perde na tradução, né? Em geral. As pessoas estão mais preocupadas, em geral, em transmitir conteúdo filosófico, né? E é uma pena, porque é muito bom. E não tem nenhum tradutor que consiga trazer essa maestria que ele tinha para, por exemplo, português. Trazer o que está na língua original, o domínio da língua, não, eu acho que até por definição é impossível, né? Mas, claro que tem tradutores que estão atentos a usos estilísticos e tentam fazer alguma coisa equivalente. Isso sim, isso tem. Eu mesmo tentei fazer alguma coisa nesse sentido, aí, nessa tradução do Banquete, né? Especialmente nesses vários discursos que os participantes do Banquete fazem. Como eu falei, eles meio são uma paródia de estilos sofísticos, né? Eu tentei trabalhar isso, assim, mostrar que o estilo é diferente em um e outro e tentar fazer isso criando um análogo ao que Platão está fazendo no grego, né? Então tem gente que faz isso, mas em geral o pessoal está mais interessado na parte filosófica mesmo, porque Platão se consagrou como um grande filósofo, né? Sim. E essa parte de escritor foi meio esquecida muitas vezes. Ele se consagrou como grande filósofo. A gente pensa nele e em outros como filósofos. Além dele, tem algum outro prosador assim da linguagem grega clássica que a gente não saiba? Sócrates, de repente? Ou só ele? Alguém que seja equiparado. Quanto escreve bem. Ah, tá. Que seja equiparado. Ah, não. Vai de outros autores que dominam a língua muito bem. Na verdade, essa educação retórica era muito forte na Grécia. Então, as pessoas, os grandes escritores, eles tiveram uma educação para ser um grande escritor, imitando os poetas e os grandes modelos, muito intensa. Então, grego em geral, nesses autores principais, é muito bem escrito. E o que torna ele bastante difícil também, né? Mas, por exemplo, esse outro autor que eu traduzi, que é um discípulo de Platão, Plotino, ele, na verdade, não é um grego elegante. Tem gente que até entende algumas passagens lá como algum tipo de erro, assim. Mas ele é um construtor, e todo mundo entende ele como um filósofo só, mas ele é um construtor de imagens também. Essa hora que ele resolve construir imagens e escrever algum texto com alguma pegada mais retórica para exortar o leitor à filosofia, que é belíssimo também. Mas não tem essa coisa dessa elegância da linguagem platônica, do uso do grego que Platão faz, né? Aristóteles não tem essa qualidade? Aristóteles era considerado na antiguidade como um grande escritor e tinha diálogos que eram lidos e muito bem conceituados, só que esses textos se perderam. É engraçado, na antiguidade, o que, né, em primeiro lugar, de Aristóteles chegou, espalhou, e as pessoas leram, foram os diálogos. E ninguém conhecia muito bem esses textos que nós temos, porque eles eram livros para consulta interna na escola dele. E aí, no final das contas, as pessoas não continuaram copiando os textos, os diálogos de Aristóteles, não chegaram até nós, e esses textos internos da escola dele que chegaram, e o Aristóteles que a gente conhece é engraçado, porque esses textos, esses tratados aristotélicos que a gente tem, eles são notas de aula, né? Seja algum aluno copiou, ou Aristóteles mesmo preparou para poder dar aula, alguma coisa do tipo. Então, aquilo lá não é um texto feito para ser lido por um grande público. São textos para serem consultados por quem já sabe mais ou menos o que está sendo dito lá. Então, é um grego muito sucinto, cheio de pronome. A gente tem que... assim, muitas vezes não dá nem para traduzir Aristóteles, a gente tem que interpretar. A gente tem que pegar aquelas anotações, que às vezes são anotações, e tentar entender do que ele está falando. E aí tem toda a divergência possível de tradução, é interessante. Mas é isso, é um texto que não foi escrito para ser lido. Foi para ser consultado por quem já
conhecia aquelas doutrinas, aquelas coisas, né? Então, é interessante, a gente não tem essa parte estilística de Aristóteles, mas, assim, vez por outra a gente vê alguma expressão, alguma frase, alguma construção, assim, nesses textos de Aristóteles, pelos quais a gente pode perceber o talento literário dele. E o outro, o que eu estava pensando aqui, o Sócrates, ele se encaixa, não nada, né? Não? Não. Não fazia. Eu imagino. Ele foi filosofia desenvolvida oralmente. Filosofia para ele era diálogo, né? Então era esse trato, diálogo e presença, né? Eram discípulos que conviviam com ele e ele conversava com as pessoas da cidade aí sobre as várias coisas. Né? Então, agora é isso. Vários discípulos de Platão, de Sócrates, depois passaram a escrever diálogos socráticos. Isso aí virou um gênero literário cultivado pelos vários discípulos. Platão não foi o único, né? É bem interessante. A maioria se perdeu, a gente tem os de Xenofonte e os de Platão, e fragmentos de alguns outros. Mas foi um gênero curioso. E Platão e Sócrates foi um personagem literário. Né? Tudo que a gente tem dele não é ele enquanto Sócrates real, é ele enquanto personagem literário. Primeiro nas comédias, especialmente na comédia de Aristófanes e as Nuvens, que colocava Sócrates como um sofista, como um charlatão, né? E depois nos diálogos dos discípulos dele, que ele é um personagem também, ele não está falando as coisas que ele fez, né? Estão usando ele como personagem para falar de filosofia, etc. Eu cometi um engano num outro episódio que a gente fez sobre Grécia Antiga, porque eu achei que as pessoas eram meio que educadas através do teatro. Uhum. E estava conversando com a professora Vanessa Almeida aqui, excelente. Como é que era assim, a educação dos gregos no cotidiano, na escola? Né? Eu sou uma criança grega, um adolescente grego, eu vou me educar de alguma forma, né? Eu vou aprender as ciências naturais, a matemática, a língua materna. Como é que isso era feito? A nossa ideia de escola estava presente já na Grécia Antiga? Então, na verdade, a tragédia era uma forma de educação do cidadão ateniense mesmo. A cultura grega, ela toda era entendida como esse caminho educacional, essa paideia, né? Essa educação do ser humano por inteiro. Então, na Grécia, tinha os professores que ensinavam gramática, e aí gramática, na verdade, é você ter uma cultura literária e cultura geral a partir da leitura dos poetas. Mas eu não tinha um ensino escolar gerido pelo Estado. Aí quem quisesse ir atrás desses professores que ensinavam isso, quem podia pagava, né? E aí nisso os alunos aprendiam a ler, escrever, ter cultura geral, cultura dos mitos, dos poetas, a cantar poesia também. E tinha essa educação física que era muito importante, já que os gregos são um povo de guerreiros, passaram a história toda da Grécia contra o conjunto de cidades independentes, fazendo guerra uma cidade contra a outra, né? Então eles passavam a adolescência toda fazendo educação física para poder ter melhor condição física possível para um momento de guerra. Platão, na República, vai falar, então, que a educação básica dos gregos, a educação tradicional era essa, ginástica e música, entendendo música não como música, a arte dos sons, mas como musiqué, ou seja, aquilo que é relativo às musas. As pessoas seriam educadas naquelas coisas relativas às musas, ou seja, às artes. Né? E isso era feito através dessa leitura, desse estudo dos poetas. E aí a pessoa chegava na adolescência e acabava essa educação formal. Isso até o século V antes de Cristo, né? No século V, os sofistas, então, criaram uma educação superior na Grécia. Ou seja, quem quisesse pagar eles, a pessoa continuava os estudos. E o que eles ensinavam, sobretudo, porque era o que interessava aqueles que os pagavam, era essa educação retórica, aprender a falar bem, a discursar, ainda mais numa cidade como Atenas ou outras, que isso poderia avançar uma carreira política ou uma carreira no meio judiciário, não como advogado, porque essa profissão não existia,
mas como escritor de discursos para as pessoas que queriam entrar com uma causa, né? Então, os logógrafos ou os retores. E aí, essa educação sofística ela foi sistematizada no século IV a.C., por um ateniense chamado Isócrates, que abriu uma escola de estudos superiores, baseado nessa educação retórica. Essa educação retórica do Isócrates, tal como pensada por ele, serviu de modelo para a antiguidade toda. Depois, e na verdade, para o Ocidente todo, porque ela continuou no Império Romano, continuou na Idade Média, depois os jesuítas absorveram ela, nas várias transformações que foram ocorrendo, claro, né? E durou até o começo do século XX. Mas Platão, talvez até em alguma medida inspirado por Isócrates também, ele abriu a academia, fundou a academia, e lá ele propôs uma outra possibilidade de estudo superior, que é a educação filosófica, que não era só uma educação para buscar uma sabedoria prática e para poder falar bem nas assembleias e nos tribunais, mas era para ter uma visão ampla e profunda do todo, mas para formar liderança, para formar políticos também, né? Mais pessoas que estavam tentando entender a realidade num nível mais profundo do que o humano, o que para ele era necessário para a pessoa ter uma sabedoria verdadeira, né? E não cair num relativismo. Então, é mais ou menos isso. Você falou em educação física, e uma coisa que me vem à cabeça são as Olimpíadas. Uhum. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de você mostrar que estava apto a guerrear pelo país, pela cidade? Os Jogos Olímpicos eram fundamentais na história da Grécia, porque a Grécia Antiga, até serem dominadas pela Macedônia, no final do século IV, era um conjunto de cidades independentes. Né? Uhum. Inclusive com dialetos diferentes, com os mitos que se contavam eram diferentes, e etc. Então, assim, as Olimpíadas eram um dos princípios de unidade da Grécia Antiga. Né? Inclusive, o requisito para alguém poder participar das Olimpíadas era ser grego, ser de uma das cidades, que eram consideradas cidades gregas. E as Olimpíadas eram tão importantes que aconteciam de 4 em 4 anos também. Que, como eu falei, sempre tinha alguma guerra acontecendo entre essas cidades. Mas durante as Olimpíadas se decretava uma trégua e quem descumprisse não podia participar das próximas. Então, raramente alguém descumpria, quebrava essa trégua. Tão importante que eles achavam esses jogos. E o esporte, no começo, ele é mais ou menos, de fato, assim, uma continuação da guerra de um modo lúdico e sem violência. Né? São as mesmas habilidades físicas que são mostradas em alguma medida. Então, assim, o que os guerreiros fazem quando eles não estão em guerra? E essa coisa de competir, essa necessidade agônica, competem em jogos. Né? A gente vê mesmo isso em textos como a Ilíada, que na hora que dá uma trégua lá, vai celebrar o funeral de algum herói, eles fazem jogos. Os guerreiros competem em jogos nesse momento, tal como eles competem pela própria vida na guerra. Né? Você falou em cidades, né? Essas cidades que se reúnem para os jogos. Eu estou lembrando que ali na Ilíada tem um grupo tem o Troia, mas o que a gente chama de gregos são um grupo de cidades, de povos independentes ali entre si, né? São essas cidades que estão representadas na Ilíada, essas que se reuniam para fazer os jogos, ou são outras? Isso é uma outra coisa interessante. Quando a gente lê a Ilíada, hora nenhuma aparece a palavra gregos. Vai falar aqueus, Dânaos, Argivos, porque eles não são gregos ainda. Quem que são os gregos para os gregos? São os descendentes daqueles que lutaram em Troia. Né? Claro, muitos morreram, mas assim, das famílias desses heróis que lutaram em Troia. A Ilíada, na verdade, é o poema fundador da Grécia Antiga para os gregos. E o começo do tempo cronológico, né? É o fim da Idade dos Heróis e o começo desse período aí da Idade de Ferro e tal. Então, sim, os gregos são os descendentes daqueles que lutaram em Troia. São os povos representados ali são, então, os que se reuniam para esses jogos. Tanto é que no livro 2 da Ilíada tem aquele catálogo das naus, fica lá um tempão falando de cidades e que heróis lutaram na guerra, e para um leitor
contemporâneo é a parte mais chata, mas para o grego era a melhor parte. A pessoa estava querendo ver a sua região ou a sua cidade aparecer, ser mencionada lá nesse poema fundador. Para eles é como se fosse um catálogo, né? Estou procurando aqui a minha cidade. Não fazia ideia disso. A Ilíada no grego original, ela tem muita coisa que se perdeu quando traduzido? Com certeza. O Ezra Pound, no ABC da Literatura, né, quando ele fala lá das 3 coisas que ele olha numa poesia, né, a logopeia, a melopeia e a fanopeia, só para o ouvinte aqui que às vezes não saiba, né? A melopeia como soa, a logopeia como as palavras estão sendo usadas de modos diferentes e a fanopeia como que as imagens aparecem. E aí ele dá exemplos de mestres em cada uma desses 3 recursos poéticos. Ele fala que os mestres em melopeia são Homero, Safo e os poetas provençais. Então, assim, para o Pound, que era um poeta e um leitor de poesia com ouvido muito apurado, não tem poesia que soe melhor do que Homero. E de fato. Né? E aí tem aquela famosa frase que cada dia que eu falo que é de alguém, me falam que é de outra pessoa. Né? Então, eu já falei que é do Rimbaud, da Raíssa Maritain, do sei lá quem, e eu não faço ideia de quem seja. Né? Poesia é aquilo que se perde na tradução. Isso é inevitável em Homero. Essa sonoridade dos poemas homéricos não vai poder conseguir aparecer em outra língua. O que dá para fazer é trabalhar a sonoridade de outras formas próprias ao nosso idioma. Isso aí, por exemplo, Haroldo de Campos fez de um jeito muito legal na tradução dele. Dá para emular um pouco o ritmo de alguma maneira, mas realmente não dá para... A sonoridade é uma coisa que para transpor numa tradução é muito difícil. Né? Então isso se perde, é só em grego mesmo. A tradução é um ofício do grego. Você fez aqui sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Esse aqui veio do grego original? Não, é do latim. Veio do latim. Tá. Santo Agostinho veio do latim, mas o banquete veio do grego. E foi difícil? Você acha que conseguiu trazer tudo que precisava da obra, ou você ficou frustrado de alguma forma ainda? Então, é um texto com uma riqueza estilística tão grande que a gente sempre fica insatisfeito mesmo. Tinha coisa que eu gostaria de ter feito e que é complicado demais, ia deixar o texto, às vezes, mais difícil. O tradutor, a tradução como a política é a arte de encontrar o menor dos males. E aí, numa tradução de um autor consagrado como filósofo, eu acabei privilegiando a clareza, porque a maioria das pessoas que vai ler, de fato, está querendo entender, né? Mas tinha coisa que eu gostaria de ter feito que acabei optando por não fazer. Por exemplo, isso, né? O banquete todo, ele é o relato de um discípulo de Sócrates chamado Apolodoro. Ele está todo no discurso indireto. E isso aparece nos verbos mesmo. Né? Tudo que aparece, todos os verbos que aparecem se remetem ao que o Apolodoro... Na verdade, assim, o Apolodoro contando o que o Aristodemo disse para ele. Então, é meio assim, tem a frase Aristodemo me disse, e tudo que é escrito depois do banquete está complementando a frase Aristodemo me disse. Né? Ou seja, ele disse tal coisa, aí depois ele disse tal coisa. Então, assim, é um discurso indireto dentro de um discurso. E mais do que isso, o Aristodemo vai e conta o que os outros participantes do banquete falaram. E quando chega no discurso de Sócrates está falando que a Diotima, essa sacerdotisa, contou para ele sobre o amor. Então, você tem, quando chega nesse discurso que é o principal, é o seguinte, é Apolodoro contando o que Aristodemo falou para ele, que é o que ele ouviu Sócrates falar, que foi o que ele ouviu da Diotima. Então, você tem discurso indireto dentro de discurso indireto, dentro de discurso indireto. É um negócio alucinante. Eu às vezes, queria ter tido mais tempo para encontrar uma solução para trabalhar com essa parte do estilo do banquete, que eu acho genial, mas por causa de prazo e por causa da clareza, eu acabei optando deixar isso
de fora. Mas o Banquete é um texto, de fato, muito desafiador de traduzir, porque para traduzir ele bem, o tradutor tem que conhecer o grego bem, claro. Não é um grego fácil, não é um grego mais difícil do que a média, mas não é um grego fácil. Mas tem que estar atento para essa questão do estilo, e aí isso, no Banquete, é um desafio, porque é sutil, e aí a pessoa tem que ver como é que vai poder fazer alguma coisa a esse respeito. Tem o conhecimento da filosofia, que às vezes você tem palavras lá que parecem que não significam muita coisa, mas elas são termos técnicos na filosofia de Platão, elas têm um sentido preciso, que vai aparecer em outros diálogos e tal. Então esse conhecimento filosófico é importante também. E tem o conhecimento histórico, porque Platão, como todo escritor, né, ele está julgando com os pressupostos comuns dele, com o público do qual ele está escrevendo. Então tem muita coisa que não é dita, mas que é pressuposta. E isso pode levar, inclusive, a algumas imprecisões de tradução se a pessoa não está ciente. Então, por exemplo, o Banquete está falando muito sobre essa continuação da educação, depois que a educação tradicional acaba, a ginástica. E aí, antes dos sofistas e dos filósofos oferecerem uma alternativa, um jovem ia aprendendo o que ele precisava aprender para ser um bom cidadão de Atenas, na convivência com pessoas mais velhas, né? E aí, como em Atenas, essa época, tinha essa questão cultural bem particular, né? De que as mulheres casavam logo que deixavam de ser crianças, com 14 anos, e os homens com os 30, tinha uma diferença muito grande, né? Então, o homem ficava solteiro até os 30 anos, né? E não tinha muito contato com essas mulheres de família que foram destinadas a ser casadas, né? E aí tinha muito essa coisa desse homoerotismo que se concretizava dessa forma, né? Era um adolescente, até uns 18 anos, que se relacionava com um desses homens solteiros até 30. E tem todo... Assim, isso não é, ao contrário do que a gente pode achar, não era uma liberdade sexual e cada um fazia o que queria. Esse tipo de relação era guiado por um conjunto de normas, na verdade, muito rígidas, e com nomes muito próprios. Então, por exemplo, o adolescente, ele é chamado de amado, erômenos. O cara mais velho, né, que ia ser o mentor e parceiro sexual desse adolescente, é o amante, o erastés. E aí tem todas as palavras que circulam ao redor desse tipo de relação. E assim, antes dos estudos, principalmente do Dover, e até isso chegar no Brasil e espalhar sobre esse homoerotismo grego, e especificamente o homoerotismo ateniense do século V, muitas pessoas não tinham lido sobre isso a ponto de captar as nuances da língua nesse sentido, né? Então a gente pega traduções de bons tradutores, às vezes, mas que traduziram numa época que esse tipo de estudo não tinha se espalhado ainda, né? Que cometem imprecisões quando vão verter os vocábulos relacionados a isso. Aqui eu só estou dando um exemplo, né? Mas tem vários outros também. Você está falando de desafios que você teve traduzindo o Banquete do grego original, e esses desafios são parecidos com o que você encontrou para traduzir o Santo Agostinho do latim, sobre o livre-arbítrio? O Santo Agostinho é análogo, porque o latim não é fácil, mas também não é mais difícil que o normal. Mas tem a coisa filosófica, né? Agora, o que eu achei mais difícil, o que eu encontrei mais dificuldade ao traduzir Agostinho, é que o latim do Santo Agostinho é muito elegante. Ele era um grande mestre no estilo também. E aí, para escrever o português nesse nível de elegância, ao mesmo tempo de uma maneira que seja clara, isso ficou bem complicado, né? Isso foi bem complicado. Até porque, pelo seguinte, por exemplo, Agostinho, ele faz esses parágrafos, essas frases muito extensas, várias orações subordinadas, meio Padre Antônio Vieira e tal,
no português, né? Mas não é o jeito que a gente está acostumado hoje em dia mais, né? E aí eu estava no Agostinho, como é um texto com menos pretensões artísticas do Banquete, eu queria, o principal para mim era a clareza mesmo, era que as pessoas que fossem ler o Agostinho tivessem um texto que fosse claro mesmo. E aí é isso, né? A gente acaba dividindo essas longas frases em frases menores, é uma pena, né? Mas são opções que a gente tem que fazer. E uma outra coisa que eu fiz que me trouxe grandes dificuldades conversando com outras pessoas, né? Que é um diálogo. Então, eu pensei muito assim, eu traduzo você ou tu. Eu acabei, nesse momento, optando pelo você. Até porque as outras traduções todas usam o tu. E isso me trouxe muito problema. Porque essa coisa dos verbos na segunda e na terceira pessoa, quando você usa você, serem iguais, aí para evitar ambiguidade. Aí você tem que usar muito a palavra você, mas para ficar elegante, porque quando você usa o tu, só o verbo já mostra qual pessoa que é e fica melhor. Isso aí me deu uma dor de cabeça. Mas eu acho que valeu, porque é isso. Eu quis fazer uma coisa diferente das traduções que já tinham, né? E aí usar o você fez ficar um português mais contemporâneo, assim. Mas tentei manter algo da elegância do original, ainda assim. Tem alguma outra tradução que você tenha feito além dessas duas? Eu traduzi Plotino, a Enéida 6.9 de Plotino. Eu traduzi o Filon de Alexandria, sobre a criação do mundo, mas isso aí foi a primeira tradução que eu fiz quando eu estava na graduação. Eu não lancei ela, mas eu pretendo aí, esse ano, quem sabe, rever essa tradução e lançar. Traduzi a Teologia Mística, do pseudo Dionísio Areopagita. Eu acabei me especializando em tradução de texto da tradição platônica, né? Isso aí foi publicado numa revista, mas eu quero fazer uma revisão, porque as escolhas estilísticas que eu fiz nessa época não necessariamente me agradam mais. Eu quero fazer uma tradução revisada, com um comentário melhor. Eu tinha um comentário lá também, mas eu queria ampliar. Quero lançar de novo também. Então é isso. Filon de Alexandria, Plotino, Dionísio Areopagita. Eu traduzi a Apologia de Sócrates, do Platão e a do Xenofonte. Vai ser publicado aí em algum momento, em breve. E traduzi as Fábulas de Esopo, que vai ser publicado, acho que mês que vem, no Clube de Literatura Clássica. Bastante coisa. E em todos eles você teve os problemas, digamos assim, que você teve no Banquete, ou já foram coisas diferentes? Cada livro tem seus desafios específicos. Não são os mesmos, não. Por mais que seja a mesma língua. Porque é isso. Você tem que ver assim, o que está acontecendo nesse texto aqui. Uhum. E aí tem as pretensões estilísticas, artísticas, filosóficas, místicas do autor. Místicas porque eu trabalho com tradição platônica, então, nesse caso, Plotino, Dionísio Areopagita tem essas pretensões místicas mesmo. E isso aparece um pouco no texto, né? Então, aí, cada texto a gente tem que tentar entender ele da maneira mais profunda que a gente for capaz e tentar passar essas nuances da língua portuguesa. Tradução é uma coisa muito legal de fazer por isso, né? É um trabalho, assim, quando a gente não está acostumado, a gente acha que é meio mecânico, vou verter aqui de uma língua para outra, mas quando a gente está fazendo isso num nível com mais tempo, em autores mais profundos, é um trabalho extremamente criativo, no qual a gente o tempo todo está fazendo escolhas, né? E aí cada um desses autores Por exemplo, o Dionísio Areopagita é um texto complicadíssimo, esquisitíssimo, que ele usa o grego de uma maneira muito louca mesmo, assim, de propósito, né? E todo mundo que traduz ele tem que parar e pensar, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir esse grego enlouquecido dele, literalmente, o que dá um efeito e é legal, foi minha opção na minha primeira versão. Ou eu tento deixar mais claro para a pessoa conseguir entender o que está sendo dito aqui. Isso é uma coisa que no Dionísio Areopagita isso fica muito, muito claro. E, inclusive, eu acho que minhas reflexões sobre tradução partiram muito dessa experiência, com essa
essa tradução da teologia mística que eu fiz foi a monografia do conclusão de curso, né? Quando eu fazia grego. E o tempo todo eu estava pensando assim, mas como é que eu traduzo essa maluquice aqui? E tanto é que eu traduzi de um jeito, não acho que tenha ficado ruim, não. Mas quero, depois de tantos anos, voltar esse texto e fazer uma nova versão. Se revisar e, digamos, atualizar, né? De alguma forma. Você, olhando aqui seu Instagram, você tem, para entender o banquete de Platão, você tem mito e filosofia na Grécia Antiga. Além da UFMG, você dá algum curso particular, alguma coisa do gênero? Não, só na UFMG mesmo. Mas na pandemia, a gente estava dando aula online, né? E aí podia dar plataforma que quisesse. E aí, pensando em extensão, eu acho importante a gente mostrar o trabalho que está sendo feito na universidade para um público mais amplo. Às vezes as pessoas não conhecem porque a preocupação, em geral, dos professores é coisa interna mesmo, trabalho interno, diálogo com os alunos, os orientandos, os colegas, né? Mas esse trabalho de extensão cada vez mais tem sido reconhecido e, inclusive, incentivado. Então, não apenas eu, outros grandes professores da área, mas eu também fiz isso. Colocamos essas aulas no YouTube, né? Eu, inclusive, fiz transmissão ao vivo no YouTube em 2020. Então, tem 2 cursos meus lá. Eu fiz um canal, chama Noites Áticas. Como? E Noites Áticas. Noites Áticas no YouTube, tá. E aí, coloquei lá o curso de Introdução à Tragédia, que eu dei, e o de Fundamentos de Literatura Grega. Então, tem curso meu online, está no YouTube. Eu vou colocar na descrição da entrevista. E você tem um livro de poesia chamado Rua Musas. Esse livro é de 2013. Bastante. De lá para cá você não quis fazer mais poesia? Você tem alguma coisa guardada que pretende publicar? É interessante isso. Sou um poeta bissexto. Eu começo a escrever poesia quando eu tenho alguma coisa a falar. E aí, nesse momento, eu tive e saiu esse livro. Esse livro aconteceu muito também no contexto que foi bem legal, que um colega meu lá, quando eu trabalhava na UFPR, morava em Curitiba, que é o Guilherme Gontijo Flores, e 2 alunos na época, o Adriano Scandolari e o Vinícius Bart, a gente começou a se reunir para comentar a poesia que a gente estava escrevendo. Na verdade, eu mesmo não escrevia, mas tinha vontade de escrever e daquele ambiente eu fui encorajado e comecei a escrever poesia, né? Então, comecei a escrever poesia no contexto desse grupo. Muito inspirado pelo Rumi, aquele poeta persa medieval, pelo Ungaretti, pelo Murilo Mendes e o Jorge Lima. E esse nosso grupo acabou virando o blog e depois uma revista de poesia que teve até alguma repercussão no Brasil, que é o Escamandro. E os 4 lançaram livros. Eu acho que os livros desses meus colegas de Escamandro, todos foram muito bons. O Guilherme continua aí, ele publica bastante, né? Então, assim, foi um movimento poético bem legal que aconteceu, e o Rua Musas faz parte disso. Depois eu tenho projetos poéticos aqui que eu quero completar, mas aí foi faltando tempo. Eu fui trabalhando em outras coisas, e o meu caso específico, assim, se eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, tem muitos empreendimentos intelectuais ao mesmo tempo, isso não me faz muito bem, sabe? Eu me sinto puxado em várias frentes. Tem gente que é bom que seja assim, que se desperta e tal, mas no meu caso eu gosto de estar focado, né? Então, o foco para os próximos livros ainda não, o tempo para isso ainda não veio, mas a ideia eu já tenho há muito tempo. Você falou o nome, Guilherme Gontijo Flores. Não foi ele que traduziu O Paraíso Reconquistado? Foram os 3, e mais o Rodrigo Tadeu Gonçalves, talvez mais alguma pessoa. Meus 3 amigos do Escamando, o Vinícius, o Adriano e o Guilherme, mais o Rodrigo,
Mas é essa mesma turma. Até interessante que o Adriano Scandolara, ele escreveu no Substack dele, chama Mercúrios Delirans, se eu não me engano, um texto semana passada sobre essa época no Scamandro. Foi legal. É porque eu estava procurando esse livro, eu lembro de ter visto esse nome como tradutor. Não, o Guilherme é um dos maiores tradutores atuais, contemporâneos no Brasil, né? Ele traduziu muita coisa. É uma máquina mesmo. Então, legal saber, porque me bateu a lembrança na hora. Uhum. Não, ele traduziu o Burton, Anatomia da Melancolia, acabou de lançar As Odes do Horácio, traduziu Rabelais, o Garganta e Pantagruel, é tanta coisa que eu nem lembro. Calímaco, muita coisa. Bastante coisa. Bastante poesia que ele traduziu, né? Ele é um tradutor poético, principalmente. E aí você tem algum, eu estou vendo aqui o Rua Musas. Os poemas que estão aqui, eles perpassam por algum tema em especial? São poemas que falam sobre alguma coisa, todos eles? Tem alguma coisa que todos eles falam? Sim, tem uma unidade. Uma coisa que eu estava querendo falar, né? Eu estava querendo falar sobre essas experiências que são tão comuns, tão cotidianas, a gente está o tempo todo tendo elas, que a gente nem presta atenção que elas estão acontecendo, né? São poemas sobre a descoberta humana do bem, do belo e do verdadeiro. Inclusive, então, ele é disposto eu, como tradutor de textos platônicos e pesquisador de neoplatonismo, eu dispus esse livro e os poemas desse livro num esquema anagógico. Então, começa com poemas bem cotidianos, chamei de Nuga, parafraseando o Catulo, os poemas dele, ou seja, bagatelas. Depois tem como se fosse uma queda no mundo, depois tem uma epistrofé, uma conversão, e depois tem uma ascensão. E no final são poemas. A última parte, que é pequena, são 3 poemas. São poemas de cunho mais religioso. Então como se fosse. É isso, né? Vai do mundo cotidiano a uma queda nessa materialidade do mundo até uma ascensão a experiências superiores de consciência aí. Como eu falei, é muita influência do Rumi, esse poeta persa, né? Principalmente nessa parte final do livro. Tá certo. Outra coisa sobre você aqui, vamos falar, você tem uma banda. Eu tenho várias bandas. Várias? Achei que fosse uma só. Não, desde a adolescência que eu toco baixo, e meu plano original era ser músico, na verdade, né? Na adolescência eu treinava, o tempo todo que eu tinha livre eu treinava baixo. Aí depois fui indo para essa área de letras e filosofia, que era uma coisa que eu já gostava, na verdade, antes da música, eu voltei para isso. E sempre tô com banda aí, né? E atualmente, aqui em Belo Horizonte, eu tô tocando eu tô com 3 projetos, assim, mas não é banda de ensaiar toda semana, nem nada, não, mas tô com 3 projetos. Nenhuma autoral? Nenhuma autoral, mas eu tenho composições. Novamente, a coisa do foco, né? Eu gosto de focar numa coisa de cada vez, até porque eu tenho muita ideia de várias coisas o tempo todo. Tenho ideia para romance, para livro de filosofia, então tem que dar o tempo para fazer uma coisa de cada vez. E quero um dia ter o tempo para poder gravar essas músicas. Agora, você dá aula de grego, você sabe grego, você sabe sobre os mitos, sobre as lendas gregas todas, né, os deuses e tudo. E na hora de fazer uma música, deve escorrer alguma coisa disso para a sua criatividade, né? Você deve pegar um pouco disso, algum elemento, para fazer uma letra, para compor alguma coisa? Ou você tem tudo bem separado? Não, eu acho legal justamente em cada uma dessas coisas a gente vem com a nossa bagagem inteira, né? Mas dos mitos, na verdade, na poesia aparece alguma coisa, na música nem tanto, assim. Na música, mas as letras dessas músicas que eu componho estão muito no espírito desse livro Rua Musas. Inclusive,
Algumas letras são adaptações de poemas que estão lá. Então, mas a parte da mitologia especificamente nas músicas ainda não veio, não. Mas quem sabe alguma hora, né? É uma inspiração. De repente alguma coisa não muito direta, né? Não assim, vou fazer uma música sobre Ares, não isso, mas de repente uma frase, alguma coisa assim, uma ideia. Sim, com certeza. Sobre essa coisa de música e literatura grega, na verdade, um dos projetos musicais mais interessantes que eu tive era uma banda chamada Pécora Louca, que eu toquei junto com meus colegas da UFPR, o Guilherme Bontijo, justamente, o Rodrigo Gonçalves e uns alunos. E a proposta dessa banda, que existe até hoje, né? Porque eu mudei de Curitiba para Belo Horizonte, eu vim para a UFMG, mas a proposta era pegar poemas gregos, latinos, mas também da Idade Média, até coisa contemporânea, traduzir e fazer uma performance com música. E aí teve várias fases, mas era bem legal. A gente cantava poemas do Horácio, da Ilíada, Que legal. Catônico, poesia Simone, esse poeta grego, Safo, e outras coisas também. O pessoal falava de Homero a Bonnie Tyler, né? Tem vídeo no YouTube, o pessoal ainda continua tocando, é muito legal mesmo. Assim. Entendi. E aí eu estou vendo aqui, o que a gente está conversando, eu estou vendo o seu Instagram. Você toca baixo, você tem. Eu toco bárbitos também, tem aí no Instagram, que é esse instrumento grego. Bárbitos é um instrumento grego do século. Um instrumento grego arcaico. Inclusive, eu posso, se quiser, eu mostro aqui. Eu tenho que pegar. Sim, eu acho que eu estou vendo um vídeo dele, né? Na aula de fundamentos de literatura grega, é isso? Tem uma aula que eu toco, né? Porque assim, a gente fala de poesia grega, e poesia grega é interessante porque é uma forma de arte, na verdade, que se perdeu. Porque não é nem poesia tal como a gente entende, que é, sobretudo, para ser declamado, ou principalmente para ser lido hoje em dia. E nem é música, como a gente entende, porque a música hoje em dia o principal é a parte musical e não a letra, né? A musiqué grega, que são esses poemas, é um poema para ser cantado. E isso dá realmente... isso transforma o poema numa outra coisa, assim, fica muito mais interessante, envolvente. E aí, quando eu dou aula de lírica grega, nessa aula eu vou e canto para o pessoal. E aí, mais do que se eu desse um curso inteiro sobre isso, eles aprendem mais ouvindo, 5 minutos eu cantar o epitáfio de Cícero, né, do que se eu falasse um monte de coisa. É uma experiência interessante. Entendi. Eu acho que é o que eu estou vendo aqui, é um instrumento preto que você está na aula. Tem como se fosse dois... porque ele parece uma harpa, né? É uma lira grande, é como se fosse o baixo da lira. Mas a lira é pequeno, agudo, o baixo é um som mais grave e é bem maior. O que a nossa cultura hoje deve, assim, tem de... A gente está aqui hoje por causa da cultura grega. O que a cultura grega trouxe para a gente, para a atualidade? Estou tentando perguntar o que a gente tem hoje que a gente deve acreditar à cultura grega antiga. A nossa tradição cultural é uma longa conversa que foi recebendo várias vozes, né, durante a história. Mas essa conversa ela aconteceu primeiro em grego. Pensar como... Acho que aqueles versos do Fernando Pessoa escrevendo como Ricardo Reis resumem bastante isso, né? Quando ele fala que o poeta deve dar a entender no menor de seus versos que antes dele existiu Homero. É meio isso, né? É o começo. Eles são nossos avós. Entender os gregos, por um lado, é entender quem nós somos, as opções, as primeiras opções que nós, enquanto cultura, fizemos, mas, por outro lado, nós também não somos os gregos. É uma cultura que, quando a gente começa a estudar, é bem diferente da nossa, né? Então, isso é uma das coisas fascinantes de estudar grego. Ao mesmo tempo, é muito a gente e muito diferente da gente. São poucas culturas que para nós, tem esse estatuto.
Tá certo. Muito, muito legal conhecer o seu trabalho aqui. Estou vendo bastante coisa bem legal. E deixa eu fazer as perguntinhas, as perguntas padrão do SelmoCast, né? Como é que, na sua infância, nos seus primeiros passos, quem foi que deu aquele start para você começar a ler? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Você tinha uma avó, uma tia com uma biblioteca em casa, alguma coisa assim? Com uma biblioteca não, uma estante? Como é que foi isso? Minha família toda sempre gostou muito de livros, né? Meu pai é professor de grego também, minha mãe de filosofia. E sempre incentivaram muito a leitura, sempre teve muitos livros, inclusive tomei contato com as histórias da literatura grega nas versões infantis, que eu gostava muito, sempre me marcou muito aquela versão infantil da Ilíada, da Odisseia que fizeram na época, acho que é de Ouro, publicou, não sei. Mas assim, minha avó, a família do meu pai é uma família de professores, é até interessante. Um dia a gente foi, meu pai gosta de fazer as coisas da árvore genealógica da família, a gente foi aqui no interior de Minas e para ele ver a certidão lá, alguma coisa como se fosse o tataravô da minha avó, alguma coisa assim, uma geração muito recuada. E ele já era professor, né? Então, minha avó foi professora também, leu bastante até os 90 anos. E da parte da minha mãe, meu outro avô, que era médico, inclusive fundou a Academia de Letras da cidade dele, né? A Academia Lagoa Pratense de Letras. E era escritor e tal. Então, é uma família que os livros sempre foram importantes. E desde criança me encantei com os livros. Tem algum livro que você tem uma primeira lembrança, uma memória afetiva, alguma coisa? Então, tem esses de literatura grega adaptada para crianças, né? O da Ilíada, principalmente. Os desenhos me chamavam muita atenção. Esse, principalmente. Teve essa época, quando eu era bem criança, que teve toda aquela coisa lá que o cometa de Halley ia vir e tal, então eu comecei a querer pedir para meu pai livros de astronomia também. E aí, os livros dessa época me marcaram também, nessa área. Tá. O livro que mais te marcou na vida? Nossa, o livro que mais me marcou na vida. Eu não... Tá aí uma questão que eu não... Não sabia. São vários livros. Existem vários livros que marcaram, né? Uhum. O que mais marcou, eu realmente não saberia dizer, não. Um só você não sabe, mas tem vários que foram importantes para você que... Tem. Com certeza. De ficção, você acha que livros de ficção tiveram um peso maior para você ou você é mais um cara de não ficção? Eu leio os dois, mas eu leio muito não ficção e ficção também. Eu acho que leio mais não ficção, mas a ficção sempre aparece. Isso, as duas Seria coisas. mais o não ficção por conta do ofício, Não, não? não. O que realmente me interessa na vida intelectual, sobretudo, é a filosofia mesmo. É tentar entender o mundo da maneira mais ampla e profunda que eu puder. Eu, inclusive, leio literatura, claro, leio porque é bom, porque tem esse prazer da leitura, mas eu também coloquei as minhas leituras, depois eu reflito sobre elas, para poder construir essa visão de mundo, né? É assim que eu encaro essa minha vida intelectual e as minhas leituras. Entendi. E você, então, eu sempre pergunto o que mais. Assim, tenho na literatura, mas que ficcional de preferência, tem algum personagem que você se identifica ao ponto de você querer ter aquela característica, aquele comportamento, alguma coisa do tipo? Você gostaria de ser igual a alguém? Não, ser igual a alguém, não. Queria ser só eu mesmo. Esse ponto, não.
No mundo de hoje, eu não sei se você tem filhos, a gente sempre pergunta como é que você trata o conflito dos livros com a concorrência que ele tem hoje dos meios de entretenimento, tipo videogame, tablet e até outras coisas não tão tecnológicas. Como é que você consegue ou sugere que os pais façam para a criança ter um espaço de tempo reservado à leitura? Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, tenho afilhados e tal. O que eu vejo é que essa é uma guerra muito difícil. Ela tem que ser levado muito a sério para poder dar certo. Eu já vi casos que quase se torna um caso perdido, sabe? A pessoa não desenvolve o gosto da leitura. E já vi casos que os pais simplesmente nem mostram, as crianças nem sabem muito que essas coisas, celular, tablet, existem, e aí elas têm uma vida de leitura incrível. Já vi os dois casos. Agora, no mundo de hoje, as crianças vão tendo contato umas com as outras e isso vai ficando cada vez mais difícil, né? É um grande desafio mesmo. Tá certo. Você acha que o acesso ao livro no Brasil é complicado, é difícil? Então, isso é curioso. Na verdade, muita gente fala disso. Nunca foi tão fácil o acesso à cultura, a livro, a tudo que de melhor a humanidade produziu, e parece que nunca teve tão pouco interesse. Era para a internet ter levado a uma nova era de ouro cultural da humanidade, e a gente está esperando essa era acontecer ainda, né? Muito estranho isso. Parece que as coisas nunca teve tanto acesso, mas aí as pessoas preferem usar esse acesso para outras coisas que são piores e mais fáceis, né? É muito curioso mesmo. As outras coisas são mais tentadoras, né? Teve uma vez aí que eu vi o Felipe Neto, o youtuber, né, reclamando que as crianças estavam só no TikTok, então o span de atenção era 30 segundos, então não conseguia acompanhar um vídeo mais longo, mais complexo, tipo os dele. Aí eu falei, já era mesmo, já era, acabou. E ele, outro dia, estava reclamando em como reagir ao racismo de um personagem em Moby Dick. Aí Cara, tem esses... eu leio o livro e deixo para lá. Eu não reajo. Eu entendo que o personagem é racista, entendo que aquilo é ruim e acabou. É. Talvez seja um jeito de chamar a atenção de um público novo, né, que ainda não está lendo essas coisas, falando de temas contemporâneos, né? É um caminho. E a literatura já te trouxe alguma situação prática você já evitou já se deu bem, vamos falar assim, porque você tinha uma bagagem de literatura anterior? Mas com certeza. Eu sou professor do curso de letras e eu dou Uhum. aula para os calouros. Eu sempre falo com eles, na verdade, que o professor de literatura ele é um civilizador, porque uma das coisas mais importantes para a gente desenvolver uma sabedoria prática nessa vida é ter uma educação literária. Isso nos tempos passados, às vezes as pessoas mais simples, elas tinham desenvolvido essa sabedoria prática através das narrativas da cultura popular ou da Bíblia. E isso tudo foi substituído por uma cultura de massa com as narrativas mais superficiais que se possa imaginar. E por quê? Porque as narrativas da cultura de massa foram feitas para vender, para entreter e não para levar sabedoria. Ao contrário das narrativas da cultura popular e da Bíblia, né? Então, hoje em dia, na verdade, a gente vê nesse mundo de hoje um bando de gente desorientada porque está tentando entender a vida, a vocação, o amor, os problemas e tal, com filme da Marvel e novela da Globo, né? É uma catástrofe. E a contraposição a isso, o antídoto a isso hoje em dia, né, que essas tradições populares se perderam, que não é todo mundo mais que tem esse interesse de assimilar as histórias da Bíblia, é ter uma educação literária. Então, a literatura, ao falar de modo profundo das grandes questões humanas e fornecer vários símbolos, né? Cada personagem, cada situação se torna um símbolo aí das várias possibilidades humanas. Me deram um mapa
muito mais profundo que eu nem teria arrumado em outro lugar, né, se eu não tivesse lido esses livros. Então, na verdade, não é uma situação ou outra, é a minha vida inteira que mudou e é melhor graças à literatura, né? Melhor nesse sentido, porque eu consigo entender mais as coisas, ler melhor as várias situações, entender as relações de causa e efeito nos acontecimentos humanos. Em tudo que eu faço, essa bagagem que a literatura me trouxe está presente. E eu acho que isso é essencial, como eu falei, eu acho que toda cultura fornece os meios para as pessoas terem isso, menos a nossa, que substituiu uma cultura feita para isso por uma cultura de massa, né? Eu acho que a gente desesperadamente precisa voltar a levar a sério uma educação literária, sabe? Porque senão vira essa maluquice, superficialidade e desorientação que é hoje, né? Que é o mundo de hoje. Nossa, que você fala do Brasil ou do planeta todo atualmente? O mundo inteiro foi dominado por essa coisa de cultura de massa, né? Talvez alguns países resistam, mas em geral o que a gente vê é isso. Uma pergunta. O cidadão grego comum, assim, o mais pobrezinho, mais relezinho, ele tinha uma cultura literária muito maior do que a de um brasileiro hoje, médio? Não, a maioria dos gregos, inclusive, era analfabeta, mas eles conheciam os mitos. Tinham várias versões dos mitos, várias narrativas. E os mitos, de fato, quando a gente pega a mitologia grega, a gente se encanta, né? Eles têm uma profundidade muito grande. Eles foram feitos não para a pessoa ir no cinema, pagar um bilhete ou dar audiência lá para a emissora. Foram feitos para a gente meditando neles e descobrindo verdades profundas sobre a existência humana. Então, na verdade, é isso, né? Mesmo essas culturas ágrafas, elas, através dessas tradições orais, elas trazem um conjunto de narrativas para as pessoas capaz de levar uma sabedoria prática. A gente vê isso nas tradições indígenas, nesses mitos da cultura grega, e em vários outros, né? Inclusive é isso, no nosso próprio mundo aí, ocidental cristão, muitos analfabetos, mas as pessoas estavam sempre ouvindo essas histórias da Bíblia de alguém. A Inhaxica, essa beata aqui em Minas, ela falava, da biografia dela conta, que sempre que alguém ia lá falar com ela, ela pedia para contar uma história da Bíblia. E o resultado é que ela se tornou uma mulher de grande sabedoria a ponto de muita gente ir lá consultar ela mesmo, pedir conselho, né? Então, mas assim, os gregos podiam, a maioria não era alfabetizada, mas eles, em Atenas, todo mundo que quisesse podia ir lá no teatro, todo mundo que tinha tempo, de fato, ia, né? Naquela semana lá das festas das Dionisíacas, tinha o teatro grego, as pessoas ouviam a recitação dos poemas homéricos, as pessoas tinham muitos poemas decorados e cantavam, poemas de tradição oral mesmo, né? Mas às vezes alguma coisa de algum poeta que colocou por escrito podia ficar famoso e as pessoas decorarem também. A poesia perpassava a vida das pessoas da cultura grega, isso era um fato. Não necessariamente a poesia escrita. Mas tem pessoas que falam de uma cultura da canção, inclusive. Que as pessoas se reuniam para ver os poetas cantando na rua e tal, né? Com certeza. O Homero acho que era um desses, não? Ele ia para a rua cantar a Ilíada, ou não? Então, Homero, que é um dos grandes escritores da humanidade, das maiores qualidades dele é que talvez ele nunca tenha existido. Mas, sim, não, mas o que você está falando tem razão de ser sim, porque, na verdade, se houve algum Homero, na verdade, os poemas homéricos, eles vêm dessa tradição de poesia oral, desses aedos. Quem que são os aedos? São os bardos gregos, justamente, esses profissionais que cantavam poesia épica, eles eram contratados nos palácios, pelas cidades, cantavam poesia épica nas festas. A poesia épica não era na rua, o povo não se reunia assim, numa praça? Se alguém contratasse numa festa e a cidade quisesse, podia acontecer. Acontecia nos palácios também. Entendi. Então, essa poesia oral era muito forte. Entendi. Obrigado, Bernardo, pela participação. Muito legal ter você aqui. Está sempre de porta aberta para você, especialmente se você vier a lançar um livro novo de poesia.
Eu tô com vários livros para lançar, eu que não tive tempo de parar e trabalhar nisso. Mas que estão basicamente. Quando lançar, dá um toque que a gente faz um bate-papo aqui. Que maravilha, eu vou fazer isso sim. Beleza? Uhum. Então é isso, cara. Obrigadão mesmo. Agradeço demais. Obrigado. E tamo junto aí. Sempre que você precisar, a casa tá aberta. Obrigado. Foi um prazer mesmo. Prazer. Brigadão. Até a próxima, então.